A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estamos dando início ao primeiro trimestre de 2026. Que bom ter você aqui conosco. Para quem já acompanha, quem já está inscrita no meu canal, sabe que eu já tive aulas gravadas dos últimos trimestres de 2025. Mas por questões de outras demandas eu não pude dar continuidade, eu não pude permanecer. Mas agora estou voltando para gravar aulas especialmente para esse trimestre. Então você que é novo aqui, que é nova aqui, ó, já inscreva-se aí. Faça sua inscrição no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também gosta da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar hoje especialmente da lição de número 1, mas antes eu quero apresentar para vocês o escritor da lição. No caso, o pastor Douglas Batista, que já tem vasta experiência na escrita de lições e outros materiais da CPAD. Aqui, de acordo com a lição, o pastor Douglas Batista, ele é pastor da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e vice-presidente da Rede Assembleana de Ensino, RAI. Ele também é teólogo, mestre em Ciências da Religião, doutor em Teologia e pós-doutor em Educação. Então já vemos que ele tem vasta experiência para escrever essa lição, que é maravilhosa, uma bênção para a edificação das nossas vidas. Eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre a introdução dessa lição, mas eu convido você a ficar até o final dessa aula. Eu tenho certeza que será relevante demais para você e vai te ajudar a aprimorar o seu ensino, para você ensinar com excelência na nossa Escola Bíblica Dominical. Então, não saia daí. Bem, para a introdução dessa lição, nós precisamos compreender quais serão os títulos das demais lições, porque cada lição compreende uma parte do ensino, porque no geral, com essa revista, os nossos estudantes terão que compreender exatamente a questão da Santíssima Trindade, que para muitos é um mistério e não deixa de ser, mas um mistério em parte revelado a nós. Mas nós muitas vezes temos dificuldades para entender. E eu confesso que mesmo com todo o nosso estudo, não conseguiremos alcançar a plenitude da compreensão total para ensinar alguém e nem para nós mesmos. Porém, isso não é motivo para não estudarmos e tentarmos nos aproximarmos o quanto pudermos da melhor compreensão para expormos aos nossos estudantes. Veremos, então, nessas 13 aulas, as seguintes lições. A de número 1, que é essa, o mistério da Santíssima Trindade. A de número 2, o Deus Pai. A de número 3, o Pai enviou o Filho. A de número 4, a paternidade divina. A de número 5, o Deus Filho. A de número 6, o Filho como o Verbo de Deus. A de número 7, a obra do Filho. A de número 8, o Deus Espírito Santo. A de número 9, Espírito Santo, o regenerador. A de número 10, Espírito Santo, o capacitador. A de número 11, o Pai e o Espírito Santo. A de número 12, o Filho e o Espírito Santo. E a de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Se vocês analisarem bem, vocês vão ver que há uma divisão. Lições específicas sobre o Deus Pai, lições específicas sobre o Deus Filho e lições específicas sobre o Deus Espírito Santo. Então as lições estão bem divididas, alternadas, para que nós possamos ampliar a nossa compreensão. E você, professor, tem que saber diferenciar. Você tem que saber expor isso para os seus estudantes. Então, feitas essas compreensões, dadas essas informações, agora nós vamos adentrar na lição. Vocês sabem que aqui na revista do professor, na página de número 4, nós temos um plano de aula. E esse plano de aula é fundamental e eu recomendo para você. Faça uma estrutura tipo plano de aula. Ali você vai determinar, desculpe, até o tempo de duração de cada tópico. Vocês sabem que as nossas lições são divididas em 3 tópicos. Você precisa ter um tempo exato para cada uma delas para você não perder-se, porque muitas vezes o professor começa falando, fica só no tópico 1 e o tempo vai embora. Quando ele chega no tópico 2, acabou. Aí ele diz, não teve tempo, porque não teve organização. Nós temos que ser organizados, fazer as coisas de Deus com excelência, especialmente o ensino da Escola Bíblica Dominical. Então, nós vamos saber que, inicialmente, o título da aula é
o mistério da Santíssima Trindade. De fato, como eu já disse, um mistério, mas também Deus permitiu que compreendêssemos esse mistério através das Escrituras Sagradas e também através do relacionamento com Ele, através de uma vida, né, voltada para essa parte espiritual. Então, nós não vamos compreender o todo, não dá, são mistérios, mas aquilo que é necessário entender para a edificação da nossa fé, Deus já nos revelou através da sua poderosa palavra. Bem, depois que você planejar a sua aula, você já vai ter um tempo determinado para cada etapa do ensino, você vai perceber que é necessário que você conheça os objetivos da lição. Como assim? Tem 3 objetivos e você, professor e professora, tem a missão de tornar esses objetivos claros para os seus estudantes. Eu sempre falo no início das minhas aulas o seguinte: professor que não tem direção, que não sabe os objetivos, ele não é um bom professor. Por quê? Você tem que chegar na sua aula já mostrando para os seus estudantes o que você foi fazer ali e o que eles estão fazendo ali. Por isso nós temos objetivos e a lição está bem específica em relação aos objetivos. Onde que fica, professor? Na parte do plano de aula, na página de número 4, especialmente nesta lição, nesta revista. Vejamos os objetivos. Primeiro, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Então, o objetivo é explicar. O que você vai fazer para explicar? Você pode usar métodos, você pode começar fazendo perguntas, você pode começar fazendo alguma dinâmica. Aqui na lição há digamos que uma dinâmica bem interessante. O que você pode fazer? Você pode pedir para todos os estudantes lerem a parte de Mateus, que é a leitura bíblica, Mateus do capítulo 3, dos versos 13 ao 17, e ao lerem, eles vão identificar onde está presente ali, ou onde estão presentes as 3 pessoas da Trindade. E isso vai dar abertura para começar a aula, quebrando o gelo. Vamos ler então Mateus 3,17? Vê se você consegue aí identificar as 3 pessoas da Trindade. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lindo, não é? Então, aqui dá para identificar as 3 pessoas. Você faz a atividade e os seus estudantes vão começar a falar sobre o assunto. É importante reforçar que outros grupos acreditam de modo divergente sobre a Trindade. Por isso, professor, é muito importante que você utilize também outros materiais para aprimorar o seu conteúdo sobre o tema. E, especialmente, você deveria pesquisar sobre os mandeus. Os mandeus, até aqui no meu canal tem um vídeo sobre eles. Vocês podem procurar ali na parte dos shorts, né, dos textos, dos vídeos curtos. Ali vocês vão ver que os mandeus, eles creem diferente. Eles acreditam que João Batista é que veio para redimir a humanidade. E que Jesus não estava aceitando muito bem essa situação. Então veja que são heresias, mas são heresias que tem pessoas que acreditam e difundem isso por aí. E assim tem várias. Por isso é muito importante você aprofundar no seu conhecimento, você aprofundar aí na busca pela eficiência para que seus estudantes compreendam com clareza e possam também apresentar, discursar, falar sobre a razão da sua fé quando isso for solicitado. Amém? Então, sigamos aqui, feitas essas introduções, vamos agora para, então, a introdução geral da lição. Então, veremos agora essa parte introdutória da lição. Nesta lição específica, você não precisa ficar assustado, assustada, apavorada. O tema tem sim as suas partes um pouquinho mais, digamos que complexas, mas isso não é impossível. Juntos nós vamos entender com clareza e você vai explicar da melhor forma para os seus estudantes. Esta lição específica retrata um dos momentos da revelação da natureza trinitária de Deus
no batismo de Jesus. Como nós lemos agora em Mateus 3, dos versos 13 ao 17, que é a leitura bíblica, vocês perceberam que estavam presentes ali naquele momento Pai, Filho e Espírito Santo, cada um ali desempenhando uma função. Nós vemos que o Filho estava sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba e o Pai falando dos céus. Vimos a presença dos três, não só esse momento, nós vamos ver durante a lição que em outros momentos também houve ali a presença dos três, inclusive em Gênesis 1, na criação. Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali e Jesus também estava ali. Então é bem importante nós guardarmos isso aí na memória. Nesta lição específica, nós vamos ver o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, para que eu preciso entender a Trindade? Você precisa entender a Trindade, porque isso daí é uma base para a nossa fé também, tá bom? Mas vamos começar então agora o tópico 1 da nossa lição. Tópico 1. A revelação trinitária no batismo de Jesus. Aqui nós vamos ver em detalhes e pausadamente como que foi essa revelação da Trindade neste batismo. Vamos ver com detalhes. Eu tenho certeza que você vai entender muito bem sobre o que esta lição quer apresentar, quer reforçar, quer ensinar para os nossos estudantes. Primeiramente, vamos ver o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Primeiramente, Jesus, o Deus encarnado. Como assim o Deus encarnado? Vamos pegar João capítulo 1, verso número 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós vemos que o Verbo se fez carne. Aqui João revela, no princípio, no verso número 1, o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui ele já está apontando que Jesus estava lá no princípio. Antes que Deus criasse todas as coisas, Jesus já estava lá no princípio. E nós vemos no livro de Gênesis que o Pai criou e que o Espírito pairava sobre a face das águas. E João nos informa que o Filho estava no princípio antes mesmo disso tudo. Aqui fica claro para nós que Deus, ele então se apresenta aqui com pessoas distintas. Nós vamos entender isso melhor quando eu exibir para vocês daqui a pouquinho uma imagem que vocês vão entender um pouco mais claro e podem até usar para ensinar os seus estudantes. Mas agora, de modo prático, nós vamos entender que Jesus desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista, conforme nós já lemos. Este ato não significa que Jesus tinha pecado, de modo nenhum. Você não pode deixar com que os estudantes tenham essa visão. Por que Jesus foi batizado? Ele estava em pecado? De modo algum. Jesus não tinha pecado algum. Isso daí até mesmo João se espantou. Não, vocês viram aí no verso de número 14 que João se opôs a isso, dizendo: eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim? Então, ele compreendia plenamente ali que Jesus não tinha pecado. Porém, Jesus respondeu o quê? A ele: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Por agora terá que ser assim. E nós vemos que, ao Jesus fazer isso, se tornou então um exemplo para nós também que passamos pelo batismo, porque o batismo assume uma função muito importante na fé cristã. O batismo de João ali deu uma abertura de modo que até mesmo os discípulos começaram a batizar também. E se vocês forem analisar, nós vamos ver especificamente no livro de Atos. Vocês vão ver os discípulos também em Atos capítulo 1, versos 21 e 22, realizando o batismo. E ao pregar diziam: arrependei-vos e também vão se batizar, sejam batizados. Então isso é importante a gente entender, que o batismo tem uma função primordial. E Jesus, então, ele foi batizado e neste momento, Jesus, então, ele mostra pra gente qual é o procedimento e acontece algo maravilhoso nesse batismo. Nós vamos ver que Jesus se submeteu a essa tradição judaica, associando
associando-se à condição dos pecadores que ele veio se salvar. Foi uma identificação. Então, o que a gente vê mais à frente? O batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade. Então, qualquer teoria, qualquer filosofia, qualquer conversa é mentira, falando que Jesus tinha pecado. Não tinha pecado nenhum. Isso daí só foi uma identificação e obediência ao plano redentor do Pai. Porque o Pai o enviou para uma missão. Então, ele cumpriu essa missão e cumpriu até o fim. Então, esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Então, para vocês aí que tiveram alguma dúvida, será que esse batismo de Jesus indicava algum pecado, alguma coisa? Não, não indicava pecado nenhum, foi apenas para identificação. No tópico 2, a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Aqui nós vamos falar especialmente do Espírito Santo, e é bom a gente entender que Jesus já era filho de Deus antes da descida do Espírito Santo sobre ele, tá? Não deixa ter confusão em relação a isso na aula, não. Nós veremos que Jesus, assim que saiu das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Só que isso a gente tem que ver que foi uma manifestação visível indicando que ele era o Messias. Era uma identificação necessária para apontar que, de fato, ali estava o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Então, nós vemos que Cristo, literalmente, o ungido de Deus, conforme descreve Isaías capítulo 11, versos de número 2 e Isaías 42, verso 1, essa unção não deve ser confundida com uma adoção do Espírito Santo. Como se a partir daquele momento ali, Jesus passasse a ser o Messias, o Filho de Deus. Não, ele já era antes. Ali foi uma unção que veio sobre ele do Espírito Santo, representando ali o poder do Espírito Santo, ali a presença do Espírito Santo sobre Jesus. A vinda do Espírito Santo representa uma unção pública e visível, conforme a lição descreve, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas. Ele veio para cumprir e ali se cumpriu. Então, que fique bem claro, não foi a partir dali. Por que, irmã, tem que reforçar isso? Porque tem filosofias aí e já existiram muitas outras, olha, séculos bem anteriores aí, século 3, século 4, querendo dizer que não, que Jesus não era de fato divino, que ele tornava-se divino em certos momentos, depois ele já não era mais. Enfim, muitas teorias que não são fundamentadas na Bíblia. O que a Bíblia nos diz é que ele veio, já era filho de Deus, desde o seu nascimento, a sua concepção, desde que vocês sabem que a concepção foi de modo maravilhoso, o Espírito Santo veio sobre Maria, desde a sua concepção já era divino, continuou sendo divino em todas as fases da vida e nesse momento, no início do seu ministério, ele recebeu a unção do Espírito Santo, tá bom? Agora, no tópico 3, nós vamos ver a voz do Pai, a aprovação celestial. Então aqui Deus fala, Deus aprova, por fim uma voz audível do céu. Olha que maravilhoso. O Filho, então, levanta-se das águas, sai das águas, né? E ao sair, o Espírito Santo vem como uma forma corpórea e o Pai com a voz audível confirmando ali o Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Essa é uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a identidade divina de Jesus. Porque ali nós vemos que ele, de fato, ali João Batista o reconhece como sendo o Senhor, o Salvador. Ele fala isso, né? Ele apresenta sobre Cristo, que ele não é digno nem de amarrar, né, as alpacas ali, as sandálias, ele entende, mas agora é o Pai. O Pai fala sobre o Filho. E ele ali diz, meu Filho, revelando a divindade, revelando a paternidade dele sobre Jesus. Uma revelação pública, maravilhosa. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente o Pai. Então, a voz celestial também não inaugura a filiação. Nós já vemos que desde a concepção ele já era divino, já era filho de Deus. Ele não foi concebido da mesma forma como nós. Nós vemos que foi de um modo totalmente espiritual, no sentido da
concepção dele sendo colocado dentro ali do ventre de sua mãe. Foi algo da parte do Espírito Santo, né? Diferente de nós. Então, quando Deus fala, ele proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo, ou seja, meu filho, minha parte divino tornou-se, ali o Verbo encarnou-se, tornou-se humano. Ele está confirmando que de fato Cristo veio, deixou a sua glória e tornou-se humano, mas nem por isso deixou de ser Deus, porque ele diz meu filho, mesmo Jesus estando encarnado ali, mesmo Jesus estando como homem, sem deixar de ser Deus, é claro, Deus confirma, é o meu filho. Porque se ele não fosse, presta bem atenção, se a humanidade de Jesus tirasse a divindade, ali Deus não teria revelado como o Filho amado em quem ele se compraz. Ali Deus, o Todo-Poderoso, traz a revelação na terra, de modo público, que aquele ali, que ali se manifesta como homem, se reduziu para nos alcançar, não deixou de ser divino, não deixou de ser seu filho, não deixou de ser Deus, da mesma essência que ele. E nós vemos mais à frente que desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Maravilhoso isso, não é mesmo? Então, nós vemos aqui na finalização desse tópico a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Nós vemos claramente as três partes presentes ali, derrubando um monte de teoria que fala até que Deus ele se manifestava como cada um em momentos diferentes. Nós vamos ver isso melhor no final da lição. Não tem isso. Cada um ali é uma pessoa diferente, embora a mesma essência. Porém, cada um em uma função. Maravilhoso isso, não é? Espero que você tenha compreendido. Vamos para o tópico 2 agora. Tópico 2, então. No tópico 2 em especial, nós vamos ver agora a distinção e a unidade das pessoas divinas. Mas antes eu quero reforçar para vocês que Deus é trino. O que é isso, irmã? Você pode falar para seus estudantes, o que é ser trino? Vocês têm alguma ideia? Trino é 3 em 1. Nós vemos que ele é um Deus, um único ser, conforme Deuteronômio 6,4, Isaías 45, 21, também 1 Coríntios 8, versos 5 ao 6, que se revelou em 3 pessoas distintas. Então, um único Deus que se revelou em 3 pessoas distintas. Então, a essência é a mesma, mas nós vemos que as pessoas são diferentes. Então, uma mesma essência, um único Deus, se revelou de formas diferentes, mas com personalidades diferentes. Porém, a mesma essência, na mesma comunhão, na mesma harmonia. Nós veremos que essas pessoas são distintas, mas são interrelacionadas e completamente unidas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é completamente divina, isto é, completamente Deus. Nessa Trindade não existe um maior do que o outro. Não existe ali conflitos, não existe hierarquia ou superioridade. Cada um é distinto em pessoa, em personalidade, mas a mesma essência, o mesmo poder. Todos são onipotente, onisciente, onipresente. Também são criadores. Têm os mesmos atributos que são incomunicáveis a nós, que não são compartilhados, né? Também poderosos, também grandiosos, e não há uma disputa entre eles. Somente são personalidades distintas, pessoas distintas. No entanto, não são 3 deuses. Não são 3 deuses. Parte de um único Deus que se ali apresenta em personalidades distintas, com a mesma essência, mas apenas um Deus. Então nós vamos entender melhor no tópico 3, mas isso já deixa claro para o seu estudante, tá? É um único Deus aqui, um único ser que se revelou em 3 pessoas distintas. Tranquilo? Vamos para o tópico, subtópico 1 do tópico 2. A unidade de distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, nós já falamos sobre isso, né? Do grego ousia. Mas subsistem 3 pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. Como que foi feita a obra da redenção?
o pai que planejou. Aí vocês devem se recordar lá de Adão e Eva, no paraíso, o pecado entrou na humanidade e Deus fez o plano de salvação. Deus planejou. Mas quem que veio aqui executar esse plano aqui? O filho então executa a obra expiatória. O pai planejou, que é Deus. E o filho, sendo Deus, fez-se homem para vir executar essa obra. E o Espírito Santo aplica sobre nós os benefícios da salvação. Então é muito importante a gente entender aqui, funções diferentes. Não foi o pai que desceu e morreu na cruz. Foi o filho, mas isso não diminui um em relação ao outro. É a mesma essência. Os três são Deus, não deuses, com a mesma essência, com personalidades diferentes. E aí nós vamos ver, assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. Que explicação maravilhosa, não é? Aqui eu estou exibindo para vocês, logo aqui acima de mim, onde ficou melhor aqui a imagem dessa explicação. E aí vocês estão vendo que Deus é, aqui em pessoas distintas, porém um único Deus. Aqui eu gostei muito da explicação, que Deus é, ao mesmo tempo, uno em essência, a mesma essência, os três, no caso, têm, mas três pessoas distintas em personalidade, em função. Então, um Deus que se dividiu em três, com três personalidades, três pessoas diferentes que se harmonizam, que se relacionam e que não tem ali uma superioridade, não tem ali, digamos, uma hierarquia, certo? O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos para o subtópico 2. O subtópico 2 fala a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apresenta uma pluralidade dentro da unidade divina. Isso aqui é bastante interessante, porque quando Moisés descreve a criação, ele fala ali no hebraico Elohim, que é o plural de Eloá. É utilizado para designar o Deus único. Ele fala, no princípio, Deus criou. E é interessante porque o criou vem do verbo bará, né? É bará, isso mesmo. Vem do verbo bará. E agora vamos falar da língua portuguesa, ver se vocês entendem. O certo é dizer assim, no princípio, Deus criou. Deus está no singular. Criou também está no singular. Então, a gente tem o substantivo próprio com o verbo todos no singular. Mas na tradução original ali do hebraico, é no princípio Deus, que seria como se fosse deuses, mas não é essa tradução, porque Moisés, ele era bastante monoteísta, então não existiam deuses ali. O que ele não trouxe, o termo seria trindade, é como se ele estivesse dizendo, no princípio, a trindade criou. Se fossem deuses, ele teria dito, no princípio os deuses criaram, porque aí acompanharia o substantivo no plural com o verbo no plural. Mas não, por ser apenas um Deus se manifestando em três pessoas distintas ou se revelando em três pessoas distintas, então o verbo criar permanece no singular. Então é como se ele dissesse, no princípio, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criou, porque é um só Deus. Então, Deus criou, manifestado ali em três pessoas distintas. Muito interessante, não é? Eu também gostei de aprender sobre isso. Essas passagens não aparecem essa específica só lá em Gênesis, não. Nós vamos ver que aparece também em Isaías capítulo 6, verso 8, quando está a presença dos três na criação, ali em Isaías. Depois vocês leiam melhor Isaías capítulo 6, verso 8, vocês vão perceber ali a presença, né? Vamos ver se eu consigo aqui trazer, eu acho que a gente vai conseguir um tempinho aí da nossa aula, que estamos aí no nosso limite, mas vamos trazer aqui para nós aprendermos. Isaías 6, 8 diz o seguinte: E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Onde está, irmã, a presença dos três? Aqui. Isaías
disse: depois disso ouvi a voz de quem? Do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós aqui. O que é o nós, irmã? Nós é um pronome que indica ali pluralidade. Pronome pessoal, não é? Que diz que há mais de um. Então, ficou claro para vocês aí? Conseguiram perceber? A presença da Trindade, além do batismo de Jesus, além da criação ali em Gênesis 1, também Isaías 6:8. Fantástico, né? Glória a Deus por tudo isso. Então, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas completa e qualifica. Então, não, de modo algum, não contraria a unidade de Deus, não, tá? Ela, pelo contrário, ela completa e qualifica ainda mais, mostrando três pessoas distintas atuando de modo diferente, porém, sendo em essência todo Deus, né? Subtópico 3, a Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Nós vemos, então, na fórmula batismal. Aonde? Porque isso eu falei para vocês do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, como que se apresenta? Já mostrei os três ali. Agora, e no Novo Testamento? Como que isso se apresenta para nós? Então, nós vamos ver na fórmula batismal Mateus 28:19. O que diz Mateus 28:19? Diz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos a Trindade aqui também. Ah, irmã, mas só tem no Antigo Testamento? Não. Olha no Novo aqui. O substantivo singular aqui, nome, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas, como ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O que a gente vê quando a gente fala a paz do Senhor? Nós não precisamos falar a paz do Senhor, Deus, do Senhor, Jesus, do Senhor, Espírito Santo. Todos são Deus com a mesma essência. Nós falamos Senhor para designar todos. Aqui também. A graça do Senhor Jesus Cristo, refere-se ao Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Aqui apresenta os três termos, mas quando nós trazemos a paz do Senhor, nós estamos referindo a Deus na sua na sua essência, mas também na sua revelação na Trindade. Então, nem sempre vai aparecer desse modo explicitado. Às vezes vai aparecer de um modo em que vem englobando, como foi o pronome lá de Isaías 6, verso 8, onde ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Vamos ver mais à frente? Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, aqui presente os três, né? As três pessoas. Aqui, a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Sim, chegamos então ao tópico 3. Nós vamos ver a relevância da Trindade para a fé cristã. No subtópico 1 do tópico 3 diz assim: desenvolvimento doutrinário da Trindade. Nós veremos neste tópico específico, subtópico, desculpe, a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Nós entendemos que foi revelada de modo progressivo, ou seja, depois que foi se compreendendo o que já estava ali, mas naquele momento em que o texto foi escrito, não foi compreendido dessa forma, não neste termo que nós usamos hoje, Trindade. Mas é claro que os discípulos, apóstolos de Jesus, já entendiam essa parte, como vocês viram que todos que escreveram aí a Bíblia, né, cujo Deus é o autor inspirador, o Espírito Santo, eles já traziam o assunto, já trouxeram, né? Na Bíblia Sagrada já se apresenta, mas não nesse termo que a gente tem hoje. Então, para nossa compreensão, esse termo começou a ser tratado ou usado a partir de alguns concílios, como vocês vão ver aqui. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da igreja.
O Concílio de Nicéia, que foi 325 d.C., proclamou o Filho da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele era uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, que foi em 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Chegamos então no tópico 2, que nos mostra que a negação da Trindade resultou em heresias, como por exemplo o triteísmo, que é a ideia ou a crença em três deuses separados, como se fosse um Deus, dois, três. A ideia de deuses, sabe? Nesse caso, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. Como eu já disse no início, não são deuses, um só Deus se revelando em três pessoas distintas. Também tem a ideia do unitarismo, que afirma que somente Deus Pai é Deus. Também está totalmente fora de questão. Como eu já falei para vocês, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com a mesma essência, todos, certo? Aí nós vamos ver que isso viola por quê? Porque nós vemos que contraria a escritura que ensina a divindade de ambos. Onde isso? João, capítulo 1, verso 1. Nós falamos que no princípio era o verbo estava com Deus. Então, ele já estava no princípio. Então, nós não temos o porquê mais voltar a esse assunto, não é? E o unicismo, ou modalismo, que ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. O que é isso? Aqui fala que Deus se manifesta em um momento como Pai, depois o mesmo Deus se manifesta como Filho e depois o mesmo Deus se manifesta como Espírito Santo. Não é isso também. Lá no batismo nós vimos a presença dos três, não tem nada de ora um, ora outro. Cada um é uma pessoa distinta na mesma essência de um só Deus. Ok? Então, assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Então, a doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Então, eu espero que você tenha compreendido muito bem esse tópico. Vamos para a conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Então, para se manter a fidelidade à doutrina, precisa compreender a Trindade. Então, se você ainda não entendeu o porquê, vem aí a resposta. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como fundamento inegociável da fé cristã. Bem, espero que a partir dessa aula você tenha entendido melhor o assunto, o tema. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Peço que você compartilhe essa aula com alguém, curta o vídeo e que Deus abençoe a sua aula, viu? Qualquer tipo de dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou buscar te ajudar. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.